o grande desafio das democracias vai ser o desafio da emergência climática, porque a partir do momento em que a Europa ela precisa repensar o seu modelo industrial para lidar com a crise climática e que a mudança desse modelo industrial vai mudar a vida das pessoas e vai atingir a forma como as pessoas vivem, e com certeza que isso vai se tornar um grande tema da extrema-direita e da reativação, da mobilização do discurso da extrema-direita, já e só vai aumentar no futuro. Você já tinha parado para pensar na relação entre meio ambiente e democracia? Esse que você ouviu aí é o cientista político Matias Alencastro, o nosso convidado dessa edição. Se essa ideia parece meio nada a ver para você, ele vai mostrar como a crise climática afeta a democracia. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Diante de tanta crise ao redor do globo que pode afetar as democracias, como as econômicas, as políticas, as guerras e as suas consequentes ondas migratórias, para muita gente pode não fazer sentido nenhum incluir aí nessa lista a emergência climática. Mas para o nosso entrevistado dessa edição, o Matias Alencastro, que é doutor em Ciência Política pela Universidade de Oxford e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP, além de professor da Universidade Federal do ABC, o clima tem um poder enorme no xadrez da geopolítica. Ele pode mudar tudo na democracia. Para ele, o grande desafio das democracias hoje está justamente na emergência climática. E mesmo no Brasil, é esse o debate que o presidente Jair Bolsonaro deixa como o maior legado do seu governo. Não está conseguindo acompanhar? Parece loucura? O Matias Alencastro vai explicar. Ouve aí meu papo com ele. Matias, dá para dizer que esse sentimento, essa sensação de ameaça à democracia é uma tendência política global? E também é algo sem precedentes ou a história tem registros de algo semelhante no passado? Bom, a história está cheia de ameaças e a história é muito mais feita de regimes autoritários do que regimes democráticos, então os paralelos são evidentes e, na minha opinião, têm sido até sobreutilizados. Nesse caso, muitas vezes a gente fala que os acontecimentos atuais no Brasil e no mundo têm as suas origens nos anos 30, com a ascensão do fascismo, ou nos anos 60 com a ascensão do autoritarismo militar na América Latina. No entanto, eu acho que também há uma singularidade na situação em que nós estamos agora. Eu acho que essa singularidade ela pode ser caracterizada de 3 formas. Primeiro, o fato que nós estamos numa ameaça autoritária num contexto de democracias consolidadas, o que não era o caso nos anos 30 e nos anos 60. Que essa ameaça autoritária ela se caracteriza pela instrumentalização de novas tecnologias e não apenas das retóricas ou dos instrumentos clássicos dos autoritários. E a terceira é que é um autoritarismo que tem diferentes graus de sucesso. E nesse caso não é ter um singular, mas é uma característica a ser levada em conta para evitar o risco de generalizações erradas. E aí eu vou especificar. Eu acho que a experiência da extrema-direita na Hungria está tendo um sucesso e está tendo uma consolidação muito diferente da experiência da extrema-direita no Brasil ou da experiência da extrema-direita nos Estados Unidos ou na França. Então, quando a gente fala de onda autoritária, a gente, de fato, tem uma situação de uma onda autoritária, de uma onda de retrocesso das democracias, mas é preciso qualificar e até quantificar esse retrocesso. Nem todos os retrocessos são iguais. Forças autoritárias e reacionárias sempre existiram, né? Como a gente falou aqui dos anos 30, o fascismo e tudo. Mas o que é que mudou?
Que tipo de ameaça à democracia o mundo enfrenta hoje quando a gente fala de uma crise democrática internacional? Assim, é só a tecnologia? Essa crise das democracias que permitiu a emergência, a reativação dessa extrema-direita, como colocou André Singer, ela se deve a 3 fatores. Um deles é a tecnologia, o outro é o choque do capitalismo a partir de 2008, em que a crise financeira inviabilizou o modelo dos últimos 40 anos de livre mercado e baixa intervenção do Estado, que permitiu um certo nível de desenvolvimento, mas não conseguiu resolver a questão da desigualdade. E a partir de 2008, essas questões foram agravadas pelo fraco crescimento econômico. E em seguida, você tem a questão climática, que embora ainda seja uma questão, na visão de muitas pessoas, secundária, ela é absolutamente central para entender todas essas dinâmicas, e isso ficou evidenciado pela enorme crise que a Europa está atravessando agora. O grande desafio das democracias vai ser o desafio da emergência climática, porque a partir do momento em que a Europa ela precisa repensar o seu modelo industrial para lidar com a crise climática, e que a mudança desse modelo industrial vai mudar a vida das pessoas e vai atingir a forma como as pessoas vivem, e com certeza que isso vai se tornar um grande tema da extrema-direita e da reativação, da mobilização do discurso da extrema-direita, já e só vai aumentar no futuro. Aqui no Brasil a gente vê que a crise ambiental ela é quase ignorada, né? Passada por cima pela direita, pela extrema-direita, assim. Mais ou menos. Então, qual é o maior legado do Bolsonaro? Ter colocado a Amazônia no centro do debate. Pelos piores motivos, pelos motivos mais devastadores e horríveis que a gente pode imaginar, mas o fato é que uma das diretrizes do seu projeto político é a libertação das forças destruidoras do ambiente e até a proteção das forças destruidoras do ambiente. E nesse sentido, o projeto político do Bolsonaro ele incorpora a questão climática de uma forma muito forte, porque a mensagem que ele está mandando na era da crise do clima, a gente vai ter que mudar a forma como a gente apreende a questão da natureza, a questão do ambiente. E a minha promessa política não apenas eu vou resistir contra essas mudanças, como eu vou libertar as forças predatórias para elas, de certa forma, poderem acelerar o processo de destruição antes que seja tarde demais. E isso é algo que é brasileiro ou a gente vê isso também nos regimes autoritários de outros países? No panorama global, como é que fica? Eu acho que dá para traçar alguns paralelos. Quer dizer, a gente vê, por exemplo, que tem quando a gente tenta entender o que levou à invasão da Ucrânia, você pode ter diferentes fatores, seja política externa dos países ocidentais, seja também uma visão histórica do governo Putin sobre a questão da Ucrânia, mas a questão climática também entra em consideração. E a literatura de ciência política, ela deixa muito claro que países produtores de recursos naturais, eles são mais agressivos quando o preço dos recursos está alto e quando eles sentem que esses recursos eles podem não ser viáveis no longo prazo também. E o fato de uma potência geoenergética como a Rússia estar vendo que na transformação da indústria atual, os recursos naturais talvez não sejam mais os recursos fósseis, nesse caso o petróleo e o gás, percam a sua posição dominante dentro do mercado internacional, isso pode ter sido um fator também para a escalada militar. Então, eu acho que, como você colocou, parece que é invisível no debate da sociedade civil, parece que é invisível na cobertura dos jornais, parece que é invisível entre os analistas políticos. Mas
Se a gente olha um pouco e se a gente joga esse jogo de jogar, será que essa crise é uma crise climática? A gente vê que quase todas as crises atuais são crises climáticas. Hoje mesmo, sexta-feira, 28 de setembro, tem uma catástrofe sem precedentes acontecendo na Flórida com um furacão que está colocando em evidência um futuro candidato do Partido Republicano que vai talvez herdar o legado do Donald Trump. E ele vai ser colocado nessa contradição de defender um partido que nega o aquecimento global, as mudanças climáticas, e governar um estado que está sendo devastado por um furacão de uma potência sem precedentes. Quando a gente vê o que aconteceu no Sri Lanka, quando a gente vê o que aconteceu nas enchentes do Paquistão, quando a gente vê o que aconteceu na Europa nesses últimos anos, você está vendo que o clima já está potencializando alguma das principais crises da política mundial atual. Mudando um pouco aqui de região também, o que as eleições na Itália representam nesse cenário de ameaça à democracia global? A Itália teve um elemento que foi um elemento um pouco de vanguarda no começo dos anos 90, porque aconteceu duas coisas que se repetiram em outros países. A primeira foi o colapso do Partido Comunista Italiano, que jamais foi substituído por outro partido, e o principal problema da democracia italiana é a ausência de partidos estruturados. E, logo em seguida, veio a emergência do Silvio Berlusconi, que é um candidato dos anos 2000, no sentido que ele é um bufão populista que tem sempre soube trabalhar os apoios da extrema-direita, e ele foi quase uma janela para o futuro. A gente achou que ele era um epifenômeno italiano e, na verdade, ele era o modelo, o protótipo do que a gente viu depois do resto do mundo. Seja o Bolsonaro, quando ele fala do imbrochável, é o berlusconismo puro, seja agora com aquele Rodolfo Fernandes lá na Colômbia, esse culto da virilidade do Berlusconi, essa virilidade horrorosa, é um tema que ele criou, que ele trouxe na política moderna. Então esses são dois elementos que tornam o caso da Itália generalizável. O terceiro elemento é a formação do movimento Cinco Estrelas, que é o que o Marcos Nobre, aí no último livro, disse que é o primeiro partido digital. Quer dizer, que é um partido, na verdade é um partido criado por um empresário e um blogueiro que apostou totalmente nas novas tecnologias para criar o seu espaço dentro do cenário político. No entanto, todas essas comparações da Itália, elas também precisam ser contextualizadas, na medida em que a Itália é a terceira maior economia da União Europeia, depois do Brexit, e é um país politicamente sob tutela da União Europeia. E por duas vezes a União Europeia já impôs o primeiro-ministro que ela preferia. E, a meu ver, isso vai se repetir de novo, e a Itália ela vai alternar entre essa democracia folclórica e a tecnocracia europeia por algum tempo. E, no fundo, a Itália ela simboliza esses países que deixaram de se autogovernar na União Europeia, mas que conseguem manter um certo nível de organização precisamente por causa da União Europeia. A Itália ela traz vários elementos para entender as crises atuais, mas ela também ela não é um exemplo que dá para universalizar por causa do caráter muito particular da sua relação com a União Europeia. E o populismo? O que o populismo tem a ver com democracia? Populismo faz parte da arte da democracia. Então você tem um populismo mais ou menos funcional e você ter presidentes que saibam, ou presidentas que saibam comunicar as suas mensagens, é uma forma de fazer populismo. E o Macron é populista. Então, o problema em si não é o populismo. O problema é quando o populismo ele serve de veículo para projetos autoritários. E isso ficou muito claro no caso da esquerda, da direita. No Brasil e em outros lugares. Exatamente.
A Venezuela foi apontada como... Eles diziam assim, a Venezuela é apontada por acadêmicos como um exemplo de manual de como as democracias morrem. Lentamente, por meio de eleição de políticos populistas que ameaçam a oposição e que enfraquecem as instituições. E, num primeiro momento, as ações desses governantes podem ser bem impopulares, além de populistas, né? Você acha que essa receita, ela é de manual mesmo? Ela é repetida, tem sido repetida em muitos países? Eu acho que a receita de manual ter sido repetida em outros países, eu acho que é um erro achar que o paradigma é a Venezuela. A Venezuela tem uma característica muito particular e que destoa dos outros países, que ela é um superprodutor de petróleo. Um país que depende totalmente, exclusivamente da sua produção de petróleo. E então, do mesmo modo que a produção de petróleo permitiu a consolidação do regime chavista nos tempos bons, foi também a produção de petróleo, ou melhor, o colapso dela, que também acelerou a degradação política da Venezuela. E também condicionou a sua posição no sistema internacional. A Venezuela sofreu mais consequências punitivas dos Estados Unidos porque era um produtor estratégico de petróleo, da mesma forma que também beneficiou de linhas de crédito mais generosas da China e do Irã, porque era um produtor de petróleo. Da mesma forma que essa pressão internacional toda e essa centralidade está ligada ao produto de petróleo também. Então eu acho que de certa forma o petróleo tira a Venezuela dessa escala normal do populismo e do autoritarismo, e diferencia ela. E não é por acaso que é um país tão sui generis dentro da União Europeia. E a gente falou um pouco no começo, mas agora retomando, né? Qual é o peso das redes sociais, da tecnologia e, consequentemente, das redes sociais nessa guinada antidemocrática? Você acha que é possível que as redes sociais ainda sejam usadas de uma forma mais democrática? Sim, então, as redes sociais 10 anos atrás, no tempo de junho de 2013, do Primavera Árabe, eram vistas como uma força de libertação das sociedades e de expansão, consolidação das democracias. E depois a gente viu que não era bem isso, que as redes sociais elas estavam sendo instrumentalizadas por forças que queriam derrubar as democracias. E eu acho que esse é um processo aí evolutivo, que tem altos e baixos, recuos e avanços, mas eu acho que todo mundo pode concordar, olhando aqui para o caso do Brasil, que é paradigmático, que a gente avançou muito em relação a 2018 nessas questões. E que você tanto tem uma maior intervenção do Estado, como você também tem uma maior responsabilização dos grandes grupos internacionais. É totalmente insuficiente. O que a gente fez foi o mínimo para a gente poder restaurar as bases de um debate público saudável, o mínimo. Mas é um começo, e isso a gente tem que reconhecer. E eu acho que a tendência é para a gente continuar avançando nessa direção por mais um tempo agora. Na França, e com a não eleição da Marine Le Pen, e agora no Brasil, ao que tudo indica, os governos de direita mais autoritários darão uma trégua. Mas parece que fica uma mancha, né? Uma preocupação de que essa trégua ela seja breve, que daqui a pouco eles voltem. Como você avalia isso? O que precisa acontecer para que a gente ache que exista alguma estabilidade à democracia? Eu acho que a gente tem que primeiro reconhecer que a democracia nunca vai ser estável. Ela vai estar sempre numa situação de instabilidade. Mas que a situação de instabilidade das democracias, ela também é inerente à natureza do seu sistema, a competitividade eleitoral, a dinâmica, a insatisfação social, as crises contínuas que a gente está vivendo, e que eu acho que muitas vezes a ideia que a democracia é instável, ela é baseada numa interpretação falaciosa da natureza dos regimes autoritários. Eu acho que muita gente acha ou diz que, por exemplo, a Rússia tem uma visão de planejamento de muito mais longo prazo do que a Europa, e a Europa é muito mais caótica e muito mais imprevisível. Isso não é verdade. Um problema é que a Europa ela tem que prestar contas à sua população, ela tem que validar em processos democráticos complexos
e às vezes até obsoletos, ou às vezes até incoerentes, é outra questão, as suas decisões políticas, enquanto na Rússia nós temos um sistema político totalmente verticalizado. Mas isso não significa que um é mais estável do que o outro. Na verdade, pelo contrário, o que a ciência política diz é que regimes democráticos eles tendem a ser mais estáveis no longo prazo do que regimes autoritários. Então eu acho que a gente tem que aprender a gerir essa ansiedade também inerente aos regimes democráticos de alta intensidade também. E eu acho que a gente está vendo agora nessa transição da eleição que a gente passou 4 anos discutindo as coisas em termos muito exacerbados. Era, por um lado, a democracia do Brasil vai acabar, nós vamos ter uma ditadura, por outro, nada está acontecendo. E o que a gente assistiu foi um processo. Foi um processo do qual a democracia brasileira saiu bastante estragada, bastante abalada, sobretudo do ponto de vista social, racial e feminino, mas ela está andando, ela está de pé ainda. O colapso não aconteceu. Então, acho que a gente tem que trabalhar com essa realidade a partir de agora. É angustiante, mas é o que a gente tem. Se você quer saber mais sobre democracia, eu te convido a ir ao site da Gama, que a gente preparou uma edição completa sobre o tema. A gente tem uma reportagem que traça um panorama da nossa jovem democracia brasileira e mostra como, mais de 3 décadas depois, a Constituição e a democracia vão do sonho à desesperança para sofrer a maior ameaça desde o fim da ditadura no Brasil. Tem outra reportagem que dá dicas de como criar pequenos democratas, como ensinar a uma criança os valores democráticos e explicar a importância deles. Tem também uma série de depoimentos de como é possível praticar a democracia no nosso dia a dia. A gente ouviu gente como o Antônio Prata, o Jamil Chad e a Beatriz Della Costa, entre outros. E para completar, tem o nosso bloco de notas com dicas de toda a redação. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outras edições, porque tem muita conversa com gente muito interessante. A gente tem um papo com a pesquisadora e bartender Nelly Pereira sobre os botânicos brasileiros e como eles viram ingredientes na coquetelaria. A gente falou também sobre relacionamento aberto com a Mayumi Sato, que é colunista do UOL e tem uma rede social para casados. E com o cardiologista Bruno Colontoni, que fala sobre mudança de estilo de vida para ter mais bem-estar. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Luiz Serafim. Até semana que vem!